Agora sim, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo 1, estamos começando. Já falamos dos versículos 1 e 2. Agora nós vamos para o 3 e o 4. Eu vou ler em duas versões aqui da King James fiel e atualizada. Versículos 3 e 4 na King James atualizada. Diz assim: Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Agora na King James Fiel diz assim: Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é adequado, porque a vossa fé cresce excessivamente e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Amém. Podeis sentar? Na semana retrasada, porque semana passada estivemos no retiro, na semana retrasada nós falamos que os cristãos estão debaixo da graça e em paz. Nós falamos sobre isso. E o tema que nós estamos tratando aqui no primeiro capítulo desta segunda carta é que a parousia, ela dividirá a humanidade. Então eu expliquei para os irmãos o que é parousia. Parousia é um termo grego que significa a aparição, a vinda, o retorno de Jesus. Então quando fala parousia, você já entende que é a volta de Cristo. Tá? É muito simples. Falei parousia, você lembra o nome da nossa igreja. Igreja Volta de Cristo. Então, é isso que é parousia, Jesus voltando. E quando Jesus voltar, a humanidade realmente será dividida em duas. Ela já está. A humanidade já está dividida em duas. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem meio termo. O problema, irmãos, não está em entender. O problema está em aceitar. O problema não está com a Bíblia, o problema está com a humanidade. A Bíblia é direta e reta, ela corta mesmo. Hebreus 4:12 compara a Bíblia com uma espada. Ela é uma espada de 2 gumes, 2 fios, e ela corta, ela divide os pensamentos do homem, e ela vai até o profundo da alma do ser humano e mostra as intenções do seu coração. Então o problema não está com a Bíblia, o problema não está com a verdade, o problema não está em entender, o problema está com o ser humano em aceitar. Ele não aceita, porque ele é um pecador. Ele é um pecador. E qual pecador que gosta de ser confrontado? Nenhum. Por isso a humanidade está dividida em duas partes: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E quem diz isto é o apóstolo do amor, que todo mundo fala, João é o apóstolo do amor. E tão amorosamente ele fala assim: nisto conheceis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça é de Deus, e quem ama o seu irmão. O resto é tudo do diabo. Isso é o apóstolo do amor. Para você ver que amor, no conceito bíblico, nada tem a ver com amor no conceito do mundo. No conceito do mundo, amor é você falar o que todo mundo quer ouvir. Isso é amor no conceito do mundo. E o apóstolo do amor, ele fala o que ninguém quer ouvir. Isso quer dizer que amor, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com o que as pessoas esperam. Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele observa que aquilo que para os crentes era verdadeiramente um motivo de choro e lágrimas, que eram as perseguições, para Paulo era um motivo de gratidão. Ele dizia:
devemos agradecer a Deus sempre por vós, assim como é adequado, porque aumenta grandemente a vossa fé e transborda o amor de uns para com os outros. Versículo 3. Na realidade, quando Paulo diz devemos, no termo grego está uma obrigação moral. Devemos dar graças a Deus por vós, mas esse devemos passa batido na nossa língua. Mas no texto original é uma obrigação. Paulo se sente obrigado a dar graças a Deus por aquela igreja. Mas não é uma obrigação no sentido de alguma imposição. Mas porque, ele explica isso tudo aqui. Ele diz porque é próprio do crente que ora, é próprio. É natural, é característico do crente que ora dar graças a Deus. Mas, além disso, era digno dar graças a Deus por aquela igreja. Eu falei para os irmãos semana retrasada que a igreja estava em sofrimento. A igreja estava num estado de perseguição, como você viu aí no versículo 4. Tribulações e perseguições que suportais. Uma igreja que está nesse estado é uma igreja, irmãos, que o pastor dela, ou no caso de Paulo, o fundador, né? Paulo foi o fundador, mas não pôde pastorear aquela igreja, porque ele teve que fugir para Bereia e depois para Atenas, para Corinto, como nós já vimos. Mas era um motivo para Paulo de ficar impressionado, ficar admirado como uma igreja tão nova, 3 semanas, sendo perseguida violentamente pelos seus conterrâneos, ainda ser uma igreja perseverante, uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de amor, e uma igreja que não perdia a esperança da parousia, a esperança da volta de Cristo. Imagina, irmãos, por muito menos tem gente abandonando a fé. Por muito menos tem gente dando as mãos para Deus e para o mundo. Porque hoje em dia é assim. Hoje em dia as pessoas, elas acham que Deus é como elas. Elas acham que Deus, Ele aceita essas mãozinhas dadas dos dois lados, sabe? Eu dou a mão para Deus e eu dou a mão para o mundo. E de repente, quem sabe, eu faço as pazes entre Deus e o mundo. Quando Tiago 4,4 diz, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se torne amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A Bíblia já diz o que Deus pensa sobre o mundo. A Bíblia já diz, você não vai mudar o pensamento de Deus sobre o mundo. Então, se você está vivendo uma vida mundana, trate de mudar, trate de voltar para os pés de Cristo Jesus e viver uma vida que agrade a Deus, porque Deus não vai fazer as pazes com o mundo por causa de você. Ele nunca fez e nem vai fazer. Você não vai ser o primeiro a convencer a Deus sobre isso. Ao contrário, quanto mais próximo de Deus você vive, mais o mundo começa a te perseguir e te rejeitar. Era isso que acontecia com essa igreja. E Paulo, então, ele fala, devemos dar graças a Deus. Devemos, ele quer dizer, sentimos-nos no dever de dar graças a Deus. É um dever moral, é uma obrigação, porque Paulo olhava para aquela igreja como um exemplo. Paulo também sofria, né, irmão? Os judeus perseguiam, batiam em Paulo, tudo quanto é lugar que Paulo ia pregar o evangelho, ele apanhava. Mas ele estava acostumado, ele era um crente cascudo. Mas crentes novos, como os tessalonicenses, ele ficou impressionado. Ele falou, a fé realmente é uma estrutura inabalável. A fé é algo maravilhoso. A fé é uma estrutura inabalável. Eu fico vendo crente de 20 anos, qualquer coisinha que acontece, ele abandona. Isso é fé? Nunca foi. Nunca foi. Agora você tem exemplos aqui dentro dessa igreja, de pessoas que, novas convertidas, aconteceu sobre elas tragédias violentas. E essas pessoas, na minha opinião, na época, eu pensei, elas vão abandonar a fé. Mas não abandonaram, não. Ao contrário, elas foram lá, se batizaram, estão firmes até hoje, e é um testemunho do crescimento espiritual que essas pessoas têm. É impressionante isso. Por quê? Porque a fé verdadeira
é inabalável. A fé verdadeira é inabalável. O que se abala é a falsa fé, que não é fé coisa nenhuma. Se fosse fé, não seria falsa. Então a fé dessas pessoas aumentava excessivamente, Paulo usa esse termo, e transbordava o seu amor uns para com os outros. Perceba a seguinte verdade: a perseguição e a tribulação são usadas por Deus para fazer aumentar a sua fé. A fé dos eleitos de Deus, ela precisa ser provada. Em outros lugares do Novo Testamento, a mensagem é a mesma. As tribulações servem para provar a nossa fé e produzir perseverança. Eu quero ler, por exemplo, Romanos 5:3. O apóstolo Paulo diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Quem pode se gloriar nas tribulações? Ninguém quer. As pessoas querem se gloriar na vida boa. Mas Paulo diz: nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Agora ele vai ensinar aqui uma coisa para nós. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Aí está. Você quer saber se a sua fé é realmente uma fé que passa no teste de Deus? Olha outro exemplo. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. O irmão de Jesus diz assim: meus irmãos, considerem tudo isso como alegria, quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. A prova da vossa fé opera a paciência. Em outra versão diz a perseverança. Você só vai perseverar se a sua fé for provada. Agora, se você tiver uma falsa fé, como eu falei que não é fé coisa nenhuma, ela também será provada, mas você cairá. Você vai cair. E eu não posso fazer nada. Porque você diz que creu. É melhor você reconhecer que não creu. E antes de ser provado, você entender o que é a fé. E então você crer no Senhor e dizer: agora pode me provar, porque eu creio de fato. Do que você, com essa fé que você tem, achar que é fé, e o dia que você for provado, você cair. E Jesus diz, sabe como? Grande será a sua ruína. Grande será a sua ruína. Você não pode saber se a sua fé é verdadeira se ela não for provada. Agora, irmãos, eu digo, né? Eu sempre tenho que falar porque sou pastor, sou pregador. E acaba muitas vezes sobrando para nós, né? As pessoas acham que nós estamos falando por questões pessoais. Não, falo porque a Bíblia diz. A prova da nossa fé, em termos materiais, é a mínima coisa que você pode esperar. É a mínima. Ah, fiquei doente. Então Deus não me ama. Eu vou abandonar a Deus. Ah, fiquei desempregado. Deus não me ama. Eu vou abandonar a Deus. Eu perdi minha esposa ou meus filhos. Eu vou abandonar a Deus porque Ele não me ama. Isso aí são coisas materiais. Isso aí são coisas que nada significam. Que você não deveria nem colocar a sua fé em questão nesses termos. Quando se diz de provação da fé, está falando de coisas que nós nem passamos. Você já foi perseguido porque você é crente? Alguém já tentou te matar porque você é crente? Alguém já denunciou você porque você é crente? Alguém tentou impedir você de falar do Evangelho aqui no Brasil? Eu não conheço. Então essas coisinhas que acontecem com a gente, fiquei sem dinheiro, meu carro estragou, Deus não gosta de mim. Minha unha do pé encravou, Deus não me ama. Isso não é nada, meu irmão. Sua fé não está sendo provada, não. Isso só está mostrando que você não é crente. Só isso. Só está mostrando. E era bom você reconhecer. E então, de fato, se converter. Quando se fala de fé provada na Bíblia, pelo menos os escritores lá estavam pensando em sofrimento, de perseguição por amor a Cristo e ao Evangelho. Porque era isso que eles passavam. O presbítero Marcos pregou uma
uma mensagem maravilhosa ontem lá no Embratel, né? E ele falou do contexto da carta aos Hebreus. Ele diz: os judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam querendo abandonar Cristo e voltar para o judaísmo. Então foi escrita aquela carta. Mas você sabe uma das coisas que o autor escreveu para os judeus? Ele falou: vocês nem resistiram até o sangue ainda e já estão querendo desanimar? Veja lá, vocês nem resistiram até o sangue. Por acaso alguém derramou sangue aqui por causa do amor de Cristo Jesus? Não, você derramou sangue, você foi jogar bola no campo descalço. Isso não é sofrer. Então sua fé está sendo provada com a unha encravada? Você não é crente. As chuvas vão ter que descer, Mateus 7. Os rios vão ter que correr. Os ventos vão ter que soprar contra a sua casa, para saber você, onde é que você tem edificado, se é sobre a rocha ou se é sobre a areia. Entre as várias maneiras que somos provados, uma delas é a perseguição. O que é perseguição? A perseguição cristã é quando os filhos do diabo se levantam contra os filhos de Deus para várias coisas, desde rejeição, zombaria, até prisões e assassinatos. Perseguição tem várias formas. Talvez você é rejeitado por sua família por ser um cristão. Ótimo, você já está começando a entender que a sua fé está sendo provada. Isso é só um risquinho, mas já está no caminho. Pelo menos não é unha encravada. Agora, existem países em que os cristãos, eles são presos, irmãos. Eles são presos. Eu não me lembro o país agora, não posso falar, nem tentar aqui falar, porque eu iria errar. Mas um país que persegue cristãos, que prendeu uma criança de 4 anos, porque seus pais eram cristãos. E prisão perpétua. Prisão perpétua. E os pais estavam a ponto de deixar Cristo, porque qual pai aguentaria ver seu filho criança preso? Ou ameaçado? E a criança mesmo disse: não, pai, de jeito nenhum, deixa eu preso aqui, porque quando nós morrermos, eu quero ver o Senhor lá na glória. A própria criança falou isso para o pai, que já estava pensando em desistir. Eu quero encontrar o Senhor no céu, então não nega Jesus não. Há diversas formas de sermos perseguidos, mas isso é uma garantia bíblica de que Deus está fortalecendo a tua fé e te enchendo de perseverança. Das duas, uma. Ou você vai cair, então você não era crente, ou você vai perseverar, e isso fortalecerá a sua fé. Enquanto Deus nos fortalece com as perseguições dos filhos do diabo contra nós, Ele também acumula para os ímpios mais da sua ira, que Ele vai derramar na parousia, na vinda de Jesus. Então veja, enquanto os ímpios te perseguem, deixa perseguir. Ninguém aqui é muçulmano para matar ninguém. Nós só morremos por amor ao Evangelho, nós não matamos não. Nós apenas morremos pelo amor do Evangelho. E aqueles que estão te perseguindo, deixa. Das duas, uma. Ou este perseguidor seu vai se converter, e depois ele vai te pedir perdão, e falar: rapaz, eu te perseguia, mas eu descobri que você estava no caminho certo. E ele vai te perdoar, e vai seguir junto com você. Nesse caso, Cristo levou lá na cruz os pecados deste perseguidor seu. Ou então, este perseguidor seu está acumulando mais e mais da ira de Deus sobre ele, e que será despejada sobre ele no dia em que Jesus voltar. Então não se preocupe, você não tem que vingar ninguém. Deus falou: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E Deus tem duas formas de retribuir. Ou Ele pega tudo aquilo que Ele ia fazer com você no inferno
e fez sobre Jesus na cruz, ou então ele vai fazer com você mesmo lá no inferno. Só tem essas duas formas. Não existe purgatório, não existe a reencarnação para você ter uma segunda chance. Não existe nada, isso é conversa. Isso é religião humana. Toda religião humana é mentira. Todas as mais de 3.000 religiões que existem no mundo, todas elas são falsas, todas. Somente Cristo é a religião verdadeira. Cristo, religião. Religião vem do latim religação. O homem foi desligado de Deus por causa do pecado. E ele só pode ser religado se o próprio Deus descer e religar. E Deus desceu. Quando Jesus veio à terra, era Deus descendo para religar você a Ele. Alguns autores dizem que as perseguições contra os Tessalonicenses tinham aumentado, mas o nosso texto não diz isto. Então o que podemos afirmar é que elas continuaram, não diz também que diminuíram. Isso serve para nos ensinar que nem sempre Deus irá diminuir nosso sofrimento para que tenhamos sossego. Porque o crente confunde sossego com paz. O crente confunde sossego com paz. Sossego é a tranquilidade de uma vida onde não há nenhum tipo de perturbação. A paz não é isso, não. Eu já expliquei semana passada para você, semana retrasada, e na semana passada também no nosso retiro foi falado só sobre isso. Quem esteve lá ouviu. Paz é um estado. Paz com Deus é um estado, é uma condição, é uma posição. Não é um sentimento. Não é uma circunstância. Você pode estar rodeado de inimigos, de pessoas que querem o teu mal. Você pode estar rodeado de problemas, sejam eles de ordem material ou espiritual, psicológico, familiar. Você pode estar rodeado de situações de enfermidade, de ameaças de morte. Mas dentro de você, você sabe o seguinte: Deus me aceita por Jesus. Eu tenho paz com Deus. Quando eu morrer, eu não vou para o inferno. Você sabe disso. Então pronto. Gente, se eu vou morrer e não vou para o inferno, o que importa o resto das coisas que acontecem comigo aqui? Não me importa nada. Já pensou Deus virasse para você e falasse assim: eu vou te fazer uma proposta? Que Deus não faz isso, né? Mas Ele fala assim: eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te dar tudo que você quer nessa vida sua aqui. Tudo que você quer. Seja dinheiro, casamento, posses, bens, fama, sucesso, diplomas. Eu vou te dar tudo o que você quer. Só que na eternidade você não vai morar comigo no céu. O que você ia dizer? Se Deus fizesse uma proposta ao contrário e dissesse para vocês: eu não vou te dar nada do que você me pedir, absolutamente nada, nem o que não é legítimo e nem o que for legítimo, não vou te dar nada. Você vai ser um pobre miserável nesse mundo e quando você morrer você vai estar comigo na eternidade. O que você diria? Tem crente que ainda fala: Deus, eu quero ser rico na terra e morar no céu. Não é o que todo mundo quer? Claro que tem pessoas que Deus chamou para isso mesmo. Tem pessoas que vão morar no céu e Deus chamou para serem ricas na terra. Mas elas têm suas obrigações bíblicas com as riquezas. Tem outros que Deus chamou para ser pobres na terra e depois morarem no céu. É sempre 4, né? Mas tem o outro que Deus chamou para ser pobre na terra e vai para o inferno. E tem o outro que é rico na terra e vai para o inferno também. No inferno se encontrarão ricos e pobres, todos eles sem dinheiro. Todos eles. E no céu, ricos e pobres também se encontrarão, e todos eles com as riquezas celestiais. Então, queridos, você diz para Deus assim: Senhor, eu não quero proposta nenhuma. Eu quero simplesmente crer no Teu Filho, meu Salvador. Isso é o que me basta, porque isto é vida eterna, né? Então, quando a situação em sua volta é de sofrimento, dificuldade, pensa na paz que você tem com Deus. Eu estou em estado de ser recebido por Deus. Eu não estou aqui com uma sensação mística, esotérica, budista, de nirvana, uma sensação de zen, budismo. Não, isso não. Vamos meditar. O yoga te traz paz. Aí o cara fica
com as pernas viradas, enrola no pescoço e fala que está em paz, aquele negócio lá, não é? Parece um elástico aquele povo, e diz que aquilo é paz. Aí tem uns passarinhos cantando do lado, umas plantas olhando para ele, as coisas esquisitas, e eu só de olhar para aquela cena eu fico com medo, mas tem gente que fica em paz com aquilo, ou seja, sossego mental. Não é isso que é paz. A paz com Deus é um estado, é uma posição, ou seja, você não é mais inimigo de Deus. Há momentos em que você vai estar agitado, turbulências estarão ao seu redor, lhe pressionando, mas você não se desespera, em nada, você não desespera. Você sabe que o seu estado com Deus não vai se alterar por causa dessas coisas. Quando você estiver sofrendo, ou na sua opinião, sofrendo, e você deve perguntar assim, você nunca deve perguntar assim, será que Deus não está mais gostando de mim? Nunca. Porque quando Deus te amou, Ele te amou lá na eternidade, você nem existia. Então não tem nada que você possa fazer para Ele deixar de te amar, não tem. Se Ele resolveu te amar, Ele já sabia o traste que você é. Ele já sabia. Quando Deus resolveu me amar, Ele sabia que eu não prestava. E até hoje eu falo com Ele na oração. Eu falo, Deus, está vendo? O Senhor foi me amar, mas olha o traste que eu sou. Eu fico toda hora decepcionando o Senhor. Toda hora. Ontem na pregação do Marquinhos, eu comecei a chorar lá, no banco, lá na cadeira lá da igreja, do Embratel. Eu comecei a chorar. E ele dizendo ali na pregação, Ele perdoa você, Ele aceita você, pode aproximar de Deus, diante de Deus. Eu me senti o mais pecador de todos. Como que Deus pode me aceitar, irmãos, toda hora na presença dEle? Se toda hora eu firo o coração dEle, eu ofendo a santidade dEle. Como pode? Só porque Ele me amou lá na eternidade, antes de eu nascer. Ele já sabia quem eu era. Mas não foi isso que impediu Ele de me amar. Se você é alvo do amor de Deus, não tem nada que você possa fazer, nem para Ele te amar mais e nem para Ele te amar menos. Ele já decidiu te amar. Então, tudo que você estiver passando, sua fé deve ser aumentada durante as suas provações. E eu te pergunto, isso tem acontecido? Eu estou te perguntando porque se você enfraquece na sua fé por causa das tribulações, então não é fé que você tem. Você tem apenas um conceito mundano sobre religião. O mundo acha que religião é aquela coisa, né? Zen budismo. Se você não... Tem gente que fala assim, se você não se sente bem naquela igreja, procure outra. Religião é se sentir bem, irmão? Vida com Deus é se sentir bem numa igreja? Eu tenho receio, mas tenho quase certeza que nem todos estão se sentindo muito bem com essa pregação minha. Porque a palavra de Deus, ela incomoda. Vocês tinham que ter ido no Embratel ontem, para vocês ouvirem uma palavra de consolo, de amor, de recepção. Aí sim, você ia sentir a menina dos olhos de Deus mesmo. Mas o que ele pregou é verdade, está na Bíblia. Aí quando vem ouvir o pastor Cleilson, aí é um suco de limão sem açúcar, né? Tem que engolir azedo aquele negócio. Mas também é Bíblia, também está na palavra de Deus. Então digo para você, paz com Deus, fé verdadeira, não é apego a objetos religiosos, promessas religiosas que lhe fazem por aí, para tentar lhe fazer bem. Mesmo que o mundo defina a paz como um estado de ausência de conflito, e se sua religião não te dá isso, e você troca de religião, eu digo para você, a verdadeira fé é imune a essas coisas. A verdadeira fé, ela cresce no meio da turbulência. A verdadeira fé, ao contrário, quando ela é testada por essas coisas, é que ela cresce. É que ela se torna, é que ela se demonstra verdadeira. Paulo diz aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se estáis realmente na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados.
2 Coríntios 13, 5. Paulo fala para você se observar. Finalmente eu quero falar sobre o amor, né? Nós vimos aqui, no versículo 3, que a fé crescia excessivamente e o amor aumentava de um para com o outro. Paulo disse que o amor transbordava, aumentava, abundava uns para com os outros, o mesmo que ele havia dito na primeira carta, capítulo 3, verso 12. Vamos observar uma questão aqui sobre o amor, né? Já falando sobre fé. O amor cristão, já expliquei o que é o amor cristão na primeira carta. O amor cristão é o que está em 1 Coríntios 13. Você quer saber o que é o amor verdadeiro? É 1 Coríntios 13. O mundo de hoje, amor para eles é qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer paixão animal é amor. Se você quer casar com um cachorro, com um jegue, importante é o amor. Eles falam assim. Eles falam isso. Eu me sinto uma bananeira. A outra, mas eu gosto de bananeira. Então pode se casar. É amor. O mundo é assim. Você é o que você sente, você gosta do que você quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu vi um japonês que se sente cachorro, né? Que ele mandou fazer uma roupa lá, como é? Tipo uma máscara. Como é? Fantasia, Ele mandou fazer uma fantasia de cachorro mesmo, irmão, igualzinho. E entrou dentro daquilo ali, e botou a cabeça assim, aquele cachorro peludo, e anda ali de 4, igualzinho mesmo, e tem uma coleira, e uma mulher comprou ele. E anda com ele, nas praças do Japão. E na hora de fazer, você levanta a perninha igualzinho, e anda daquele jeito lá, e fica lá se alimentando da ração que a mulher dá para ele. Porque se sente um cachorro e mandou fazer a fantasia, é idêntico. Eu achei que era um cachorro, mas cachorro grande da bexiga. Mas quando eu fui ver, era um cara. Né? Então, não é isso que é amor. Amor é o que a Bíblia diz. E aqui, Paulo, tratando do amor da igreja, ainda dentro do contexto de sofrimento, ele diz que o amor transbordava de uns para com os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque o sofrimento une. O sofrimento une. Até no mundo é assim. Observe quando houve aquela perseguição, né, dos nazistas contra os judeus, como que os judeus se uniram, não é? Mas no cristianismo já existe o amor, mesmo se não houvesse perseguição. Mas quando a perseguição chega, nós nos unimos mais. Nós nos unimos mais. E eu gostaria que isso fosse verdade, até mesmo com relação a um indivíduo. Vou dar um exemplo. Não só se toda a igreja sofresse, mas mesmo que um irmão sofra, toda a igreja deveria amar a ponto de se unir todos juntos para suprir a necessidade daquele irmão. Não há nada melhor do que um consolo no sofrimento, em saber que somos amados, não só por Deus, mas uns pelos outros. Amém? Então, no versículo 4, Paulo diz, de maneira que nós mesmos nos ostentamos diante de Deus nas outras igrejas. Olha, a igreja de Tessalônica se tornou para Paulo um motivo de orgulho. A perseverança, resultado de uma fé que tinha sido provada, o amor que havia se multiplicado e que havia enchido o coração dos irmãos e transbordado no meio da igreja. Agora, uma igreja aprovada se torna motivo de glória para o apóstolo Paulo. Não era uma fé oscilante, mas foi provada e estava ali de pé. Tem gente que fala assim, eu queria que Deus provasse minha fé com situações de bonança e tranquilidade. Nesses termos, até os incrédulos sobrevivem. Somente o crente pode perseverar em meio às perseguições, porque eles sabem quem ele tem crido. E que ele está certo de que ele guardará o seu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12.
Eis aí o motivo porque Paulo se gloriava desta igreja. Por que Paulo se ostentava de dizer: eu abri uma igreja em Tessalônica, na casa de Jason, e aqueles irmãos são irmãos perseverantes, eles sofrem, eles são perseguidos, eles são totalmente massacrados, mas permanecem crendo e amam uns aos outros dentro da igreja. Paulo tinha glória, orgulho dessa coisa, não para ele próprio, óbvio, né? João Calvino disse assim: Paulo não se orgulhava da fé dos Tessalonicenses por um espírito de ambição, e sim porque sua recomendação acerca deles poderia ser um incitamento, né? Um incentivo para fazer com que outras igrejas pudessem imitá-los. O desejo de Paulo é que todas as igrejas fossem daquele jeito. E é óbvio que é nosso desejo. Porém, para ser a nossa realidade, nós precisamos falar sobre isso. As igrejas de hoje não falam isso, irmãos. Elas falam só que você vai vencer, né? Mas vencer o quê? Que eu saiba, alguém vence uma luta ou um jogo. Deus não chamou ninguém para jogar. Então só tem luta. Mas por que ninguém fala das lutas? Por que ninguém mostra a realidade? Ninguém que eu digo, óbvio que tem, né? Por que quase ninguém fala da realidade que você vai sofrer? Tudo nas igrejas, somos mais que vencedores. Declare a palavra. Aí escolhe o versículo que você tem que recitar. Mais que vencedores, declare a palavra, irmão. A palavra é a verdade, se você repetir ela, você está repetindo a verdade, e Deus vai fazer aquilo que está lá, porque foi Ele que falou. Aí eu posso escolher qualquer versículo, bom, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos declarar? Declare, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Declare essas coisas. Irmão, isso é a maior palhaçada. Você fatiar a Bíblia, você retalhar a Bíblia, para ficar espalhando versículozinhos escolhidos, como se estivesse jogando quem quer dinheiro, né? Essas coisas, ficar espalhando balinha para todo mundo pegar, né? Que nem criança, Papai Noel chega lá, joga aquele monte de bala, as pessoas se atropelam para pegar bala de 5 centavos no mercado. Eu peguei primeiro, briga por causa de uma bala que foi jogada. Os crentes estão desse jeito. Os pastores estão falando: profetiza, irmão. Profetiza o quê, rapaz? Eu não tenho dom de profecia, como é que eu vou profetizar? Profetiza, irmão. Como assim? Fala o que está na Bíblia. Mas o que eu vou falar que está na Bíblia? Fala aí, ó, profetiza que você é vencedor, porque está escrito lá que você é vencedor. Tá. Só me deixa eu... Já está acabando mesmo? Já acabei aqui também. Só me deixa eu mostrar para você o que é ser vencedor que Paulo fala. E vamos ver se você se encaixa nisso aqui. O versículo que todo mundo quer citar, né? Cortadinho, bonitinho, é Romanos 8:37, que diz assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eita glória! Sou mais que vencedor! Agora leia 2 versos antes. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação? Você está passando tribulação? É angústia ou ansiedade? Você está passando angústia? Perseguição? Você está passando? Fome? Você está passando fome? Nudez? Você está passando nudez ou está com roupa aí que você nem sabe que tem mais? Perigo? Tem alguém te ameaçando? Espada? O governo te persegue? O governo quer te prender porque você é crente? Como está escrito: por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte todos os dias. Você é entregue à morte todo dia? Todo dia você sai de casa preocupado se alguém pode te prender ou te matar porque você é crente? Mas Paulo diz: nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Você é ovelha de Jesus, mas tem algum matadouro na sua frente? Aí ele diz: contudo, nestas coisas somos mais que vencedores. E se continuar, ele fala: eu estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nisso que você é vencedor. Isto é, se você passa por isso. Se você não passa por isso, você nem pode dizer que você é vencedor, que você não está tendo luta. Fala: eu sou mais que vencedor, mas qual que é a perseguição que você está passando? Eu sou mais que vencedor, qual que é a espada que está na sua garganta? Qual que é a fome que você está passando? E não é fome porque faltou alguma coisa dentro de casa, não. É fome porque não te deixam comer porque você é crente. Tudo está ligado a Cristo.
Não tem ninguém assim. Então, esse negócio, declare, profetize, sou mais que vencedor. Você não sabe nem o que significa isso. Mas Paulo andava orgulhoso da igreja de Tessalônica. Ele andava de cabeça erguida, pescoço erguido, obviamente, Deus sendo glorificado. Não era para se promover com aquela igreja, como muitos fazem hoje. Mas eu duvido que algum pastor se promova com a igreja perseguida. Eu duvido. Mas tem uns brasileiros oportunistas. Porque tem uns missionários perseguidos lá fora, e eles pagam passagem do cara para vir para cá, para o Brasil, para fazer culto de missões, para o cara contar como que é a vida perseguida dele lá, enquanto o cara está aqui no ar-condicionado. É fácil se promover em cima da perseguição dos outros. Paulo não. Ele se gloriava em uma igreja perseguida, mas ele próprio era perseguido. Ele sabia o que era aquilo. Ninguém sofreu no evangelho mais do que Paulo. Então, a minha pergunta para você: você tem sua fé sendo provada? Realmente? Você tem sua fé sendo provada mesmo? Tua família te rejeita por causa de Jesus. Já está dentro do caminho. Já está. Você foi mandado embora de uma empresa porque você é crente. Porque você é crente. Mas preste atenção, não é aquele crente que em vez de trabalhar fica evangelizando os outros, não. Não é isso não. Seu patrão não te paga para você evangelizar. Ele te paga para você trabalhar. Vai trabalhar. No horário de almoço, depois do expediente, se alguém, teve uma oportunidade, você vai lá e fala. Agora o cara fica, pastor, estou sendo perseguido, fui mandado embora do meu trabalho, por quê? Por quê? Porque eu estava evangelizando, mas seu patrão não paga você para evangelizar, não, hein? Aliás, por sua causa, ele não vai contratar outros crentes, que ele até poderia contratar. Ele vai perguntar até antes, você é crente, sou? Então está fora já, antes de qualquer coisa, por causa do seu mau testemunho. Você disse que ia evangelizar, mas você deu mau testemunho, porque você fez isso fora do tempo. Você não usou de sabedoria com o tempo. Isso é um exemplo que eu estou dando, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Ainda que seja o evangelho, você tem que saber hora e lugar para falar. Está vendo? Então que Deus nos conceda fé. E a fé que Deus der para você, deixa ela ser provada, deixa ela ser provada. Mas diga sempre, ela não vai se abalar. Minha fé não, ela está em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Esta então é a segunda característica dos cristãos, que a vinda de Cristo vai dividir a humanidade. Ímpio para lá, crente para cá. Então, semana passada nós vimos que os crentes estão debaixo da graça e em paz. E hoje acabamos de ver que os crentes têm a sua fé provada, o seu amor transbordante e sua perseverança é o resultado da sua experiência. Amém? Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar.